Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a resolução de 3 questões. Primeira questão. Dados os pontos A, B e C, determine a área do triângulo formado por eles. Bom, como é que a gente resolve essa questão? Você vai pegar as coordenadas desses pontos, você vai montar uma matriz 3×3, inicialmente pegando os valores de coordenada desse ponto, da seguinte forma. Por fim, você vai pegar e fazer como sendo a última coluna, todos os elementos tendo o valor 1, e você calcula inicialmente o determinante dessa matriz, né? Então a gente repete a primeira e segunda coluna, e a gente começa inicialmente fazendo as multiplicações no sentido da diagonal principal. Então você vai pegar aqui e multiplicar 1 vezes menos 2 vezes 1, vai dar menos 2. E aí você segue esse processo, né? Esse processo inicial, quando a gente está fazendo a multiplicação dos elementos no sentido da diagonal principal, você conserva o sinal que você obteve na multiplicação dos elementos. Logo em seguida, você faz a multiplicação no sentido da diagonal secundária, e quando você chegar no resultado, você vai inverter o sinal. Por exemplo, aqui a gente tem 1 vezes menos 2 vezes 4. O valor dessa multiplicação desses 3 elementos vai dar menos 8, mas a gente inverte o sinal, coloca 8. Então aqui a gente tem, nessa próxima multiplicação no sentido da diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 2. Vai dar como resposta o valor 2. E a gente inverte o sinal, vai ficar menos 2. E assim sucessivamente, né? Bom, nesse ponto a gente soma todos esses valores e o somatório deles vai ser correspondente ao valor do nosso determinante. Então, nosso determinante dessa matriz M corresponde ao somatório de 8, menos 2, menos 20, menos 2, menos 16 e menos 10. Se você fizer essas continhas, você vai ver que a resposta vai ser determinante igual a menos 42. Bom, e qual é a fórmula para a gente encontrar a área do triângulo? A área do triângulo é o seguinte, a fórmula é que a área do triângulo é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante, né? O determinante a gente já encontrou, que é menos 42. Então, você pega e substitui na fórmula. A área do triângulo vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o módulo de menos 42. O módulo de menos 42 vai ser 42, né? Porque o módulo transforma o valor do número sempre em valor absoluto, né? O valor positivo. Então, 42 dividido por 2, a gente tem que a área vai ser igual a 21. Então, essa é a resposta que nós buscávamos. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Qual o valor do coeficiente linear da reta representado no plano cartesiano abaixo? Bom, aqui a gente tem uma figura, né? Figura do plano cartesiano, nós temos uma reta. Bom, como é que a gente pode resolver essa questão? Essa questão, a forma mais fácil de a gente resolver ela, que a gente não precisa nem fazer muita conta, é só uma questão de percepção e análise do gráfico, é o seguinte, a gente tem que a equação da reta, a equação reduzida, é y igual a vezes x mais b, onde o a corresponde ao coeficiente angular e o valor de b corresponde ao coeficiente linear, né? Então, veja bem, nós temos aqui a nossa equação da reta, nós temos os coeficientes, e bom, se a gente olhar para o gráfico, exatamente no ponto onde a reta cruza o eixo de y, que nesse caso corresponde ao ponto que é formado pelo coordenado 0 e 3, esse ponto, né, no caso em relação a y, corresponde ao valor do coeficiente linear, nesse caso é 3. Então, o valor de b, que é o nosso coeficiente linear, é 3, porque quando o x for igual a 0, o valor de y vai ser igual a 3, né? Então, logicamente, o valor do nosso coeficiente linear é 3, né? Ou seja, a reta ela cruza o eixo de y quando o y é igual a 3. Então, questão resolvida aí muito rapidamente, a gente praticamente não precisa fazer conta nenhuma. Terceira questão. Qual equação corresponde à equação da reta representada no plano cartesiano abaixo? Bom, aqui a gente tem outro gráfico, né? E a gente tem um plano cartesiano e uma outra reta. E a gente precisa encontrar a equação dessa reta, né? Então, você pode fazer o seguinte, você pode utilizar aquela condição de alinhamento que a gente já viu em aulas anteriores, onde você vai pegar inicialmente os dois pontos principais, onde a gente tem aqui o ponto menos 1 e 0 e o ponto 0 e 1, né? Se você encontrar
qualquer ponto que faz parte do plano cartesiano e que esteja alinhado com esses dois primeiros pontos, então você consegue determinar a equação da reta a partir daquela condição de alinhamento, onde tem que formar uma matriz, né, pegando as coordenadas desses dois pontos, o terceiro ponto formado por coordenadas x e y, né, que nós vamos determinar. Então você coloca a terceira coluna dessa matriz como sendo todos os valores igual a 1 e você iguala o determinante dessa matriz igual a 0. Quando você faz essa continha nessas operações, ou seja, calcular o determinante dessa matriz igual a 0, você tem uma condição de alinhamento, ou seja, qualquer ponto x e y que satisfaz essa condição faz parte da equação dessa reta, né? Então, logicamente, você acaba determinando a equação da reta. Você pode fazer isso. Só que esse procedimento é um pouco demorado, né, para fazer cálculo determinante. Então tem uma forma mais rápida. Qual é a forma mais rápida? Então é o seguinte, você pega a equação reduzida da reta, que a gente já sabe que é y igual a vezes x mais b, e a gente já de cara consegue determinar o valor do coeficiente linear, que a gente sabe aqui analisando o gráfico, né, que essa reta ela vai cruzar o eixo de y justamente quando y for igual a 1, então o coeficiente linear dessa reta, ou seja, o valor de b, é igual a 1. Então a gente já pode de cara achar o primeiro valor do coeficiente. Então a gente tem que a nossa reta é alguma reta que é formada pela equação y igual a vezes x mais 1. E a gente precisa encontrar o valor desse a. Como é que a gente pode encontrar o valor desse a? Esse valor, que é justamente o coeficiente angular, ele é a inclinação dessa reta. A gente pode calcular a inclinação dessa reta, é uma forma também, você vai ver, vai dar a resposta, vai dar 1 se você for calcular a inclinação, mas também tem outra forma, você pode perceber o seguinte, a partir do segundo ponto, se você for analisar o segundo ponto que nós temos aqui no plano cartesiano como referência, que é o ponto menos 1 e 0, você percebe o seguinte, quando x for igual a menos 1, y é igual a 0, então é só substituir esse valor na equação que nós temos, ó. Quando y for igual a 0, né? Quando o x é igual a menos 1, o y é igual a 0. Né? Então, a gente fica com 0 é igual a vezes menos 1 mais 1. E a gente fica com essa equação, que é uma equação que só tem uma incógnita, né? Que é incógnita, que é nosso coeficiente angular, que é o valor de a. E a gente fica com 0 é igual a menos a mais 1. Logicamente, o a vai ser igual a 1. E a gente consegue determinar a equação da nossa reta, que nesse caso é y igual a x mais 1. Então fica bem fácil de você resolver também dessa forma. E se você pegar, calcular a inclinação dessa reta, você vai ver que é 1. Então é isso, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Um abraço para vocês.